Se ele faz isso, é porque ele já tomou a decisão de ser completamente seu. Existe um momento muito específico em que um homem para de oscilar, para de testar, para de fugir e para de negociar internamente o que sente. Esse momento quase nunca vem com palavras. Ele vem com comportamento. E quando ele faz isso, não é impulso, não é emoção passageira e não é carência. É decisão psíquica. Para Carl Jung, toda decisão verdadeira acontece primeiro no inconsciente. Só depois ela começa a aparecer na consciência como atitude estável. É por isso que muitos homens não dizem nada, mas mudam tudo. Eles não anunciam a decisão. Eles passam a agir a partir dela. Quando um homem já tomou a decisão de ser completamente seu, o comportamento dele perde ambiguidade interna. Mesmo que ele ainda não verbalize, algo muda no eixo emocional. Ele não reage mais como quem está escolhendo. Ele reage como quem já escolheu. Isso se manifesta de forma silenciosa, firme e contínua. O ego dele já não luta contra o sentimento. Ele não tenta mais se controlar para não sentir. Ele começa a organizar a própria vida em torno da presença emocional que você representa. Jung dizia que quando o inconsciente integra uma escolha, a psique busca coerência. O homem deixa de agir por impulso e passa a agir por alinhamento. Ele não se aproxima com ansiedade, nem se afasta por medo. Ele se mantém. E esse é o ponto-chave que quase ninguém percebe. O homem que ainda está indeciso, oscila. O homem que já decidiu, estabiliza. Quando ele faz isso, quando a postura dele se torna constante, quando você deixa de sentir tensão no ar, quando o contato deixa de parecer provisório, não é porque ele está tentando agradar. É porque o vínculo já foi integrado internamente. Ele não está mais experimentando você. Ele está se posicionando com você. A decisão de ser completamente seu não nasce de promessas. Ela nasce do fim da resistência interna. O homem não luta mais contra o que sente. Ele passa a sustentar. E isso muda tudo. Muda o olhar, muda o tom, muda a forma como ele se coloca no mundo ao seu redor. Ele não precisa afirmar posse. Ele age a partir de pertencimento consciente. Fique comigo até o final, porque você vai entender qual é o comportamento que revela que a decisão já foi tomada internamente. E por que, depois disso, ele não consegue mais voltar ao estado emocional anterior, mesmo que tente. Para entender, quando um homem já tomou a decisão de ser completamente seu, é essencial separar 3 estados que costumam ser confundidos: desejo, envolvimento e decisão psíquica. A maioria das mulheres sofre não porque o homem não sente, mas porque ele sente sem ter decidido. E sentir não é o mesmo que escolher. O desejo é imediato e instável. Ele surge do impulso, da atração e da excitação emocional. O homem que deseja reage ao momento. Ele busca, se aproxima, demonstra intensidade, mas não sustenta a constância. O desejo não exige reorganização interna. Ele pode existir sem compromisso psíquico. Por isso, o desejo oscila com facilidade. Quando o desejo diminui, o comportamento muda rapidamente. O envolvimento já é mais profundo. Ele nasce quando o desejo começa a criar vínculo emocional. O homem envolvido pensa, sente falta, se importa e reage emocionalmente. Mas ainda existe conflito. Ele gosta, mas não se entrega por inteiro. O envolvimento traz ambivalência. Ele se aproxima, depois recua. Ele sente, mas ainda negocia internamente se vale a pena mudar a própria vida por aquilo. O envolvimento é intenso, mas instável. A decisão psíquica é diferente. Ela não nasce da emoção momentânea. Ela nasce quando o inconsciente integra o vínculo como parte da identidade. Nesse estágio, o homem não está mais avaliando sequer. Ele já aceitou o que quer. A luta interna termina. Jung explicava que quando o inconsciente toma uma decisão, a psique busca coerência. O comportamento deixa de ser reativo e passa a ser estruturado.
É por isso que a decisão não vem com ansiedade, ela vem com calma. O homem decidido não precisa provar nada. Ele não precisa convencer, nem seduzir constantemente, nem testar limites. Ele simplesmente se posiciona. A energia muda. Sai a tensão, entra a firmeza. Sai a oscilação, entra a constância. Enquanto o homem está apenas desejando ou envolvido, ele age a partir da emoção. Quando ele decide, ele age a partir da identidade. Ele começa a incluir você nas escolhas, nos planos e no modo como organiza a própria vida. Não como promessa futura, mas como ajuste natural. A decisão não faz barulho, ela reorganiza. Outro ponto fundamental é que a decisão psíquica não depende de palavras imediatas. Muitos homens decidem antes de verbalizar. O corpo, o comportamento e a postura se alinham primeiro. A fala vem depois. Por isso, esperar declarações antes de observar constância leva a interpretações erradas. O homem pode dizer muito sem ter decidido. E pode decidir muito antes de dizer qualquer coisa. Quando você entende essa diferença, para de confundir intensidade com escolha. A decisão verdadeira não te deixa insegura. Ela te tranquiliza. Você sente menos dúvida no ar, menos tensão, menos necessidade de interpretar sinais, porque o comportamento passa a falar por si. Quando um homem já tomou a decisão de ser completamente seu, o comportamento dele deixa de oscilar e passa a se organizar de forma silenciosa, mas consistente. Jung ensinava que quando uma escolha é integrada no inconsciente, ela passa a guiar a psique inteira. Não há mais disputa interna. O que aparece externamente é coerência, e essa coerência se manifesta em 3 comportamentos muito específicos que não dependem de declarações verbais. O primeiro comportamento é a constância sem esforço. Ele não aparece apenas quando está inspirado, carente ou com tempo livre. Ele se mantém. O contato deixa de ser episódico e passa a ser regular. Não porque ele está tentando impressionar, mas porque você se tornou parte do eixo emocional dele. O homem que ainda está decidindo age por picos. O homem que já decidiu age por ritmo. Ele não cria proximidade exagerada nem desaparece. Ele sustenta a presença. Essa constância não gera ansiedade, gera previsibilidade. E previsibilidade emocional é sinal de decisão integrada. O segundo comportamento é a inclusão natural na vida dele, não como promessa futura, mas como ajuste presente. Ele começa a considerar você ao organizar a rotina, ao tomar pequenas decisões, ao pensar no amanhã imediato. Não é algo anunciado, é algo percebido. Você sente que deixou de ser um evento separado e passou a ser referência interna. Jung dizia que aquilo que é integrado ao inconsciente passa a influenciar escolhas sem necessidade de esforço consciente. Quando ele já decidiu, você não precisa pedir espaço. O espaço já existe. O terceiro comportamento é a proteção silenciosa do vínculo. Ele passa a evitar situações que ameacem a estabilidade emocional entre vocês. Não por medo, mas por responsabilidade psíquica. O homem que ainda está indeciso testa limites. O homem que decidiu preserva. Ele não flerta com ambiguidades, não alimenta jogos emocionais e não mantém zonas cinzentas que poderiam gerar insegurança. Não porque alguém exigiu, mas porque o vínculo já tem valor interno suficiente para ser protegido. Esses 3 comportamentos têm algo em comum. Eles não são dramáticos. Eles não vêm acompanhados de intensidade exagerada, nem de promessas grandiosas. Eles são silenciosos, contínuos e firmes. A decisão verdadeira não precisa se provar o tempo todo. Ela se expressa na estabilidade do agir. Quando esses sinais aparecem juntos, a mulher sente algo muito específico, paz emocional. Menos dúvida, menos leitura de sinais, menos tensão no ar. A decisão integrada reduz a necessidade de interpretação. O comportamento passa a falar sozinho.
É importante entender que a decisão não elimina desafios, mas elimina ambiguidade. O homem decidido pode ter medo, inseguranças e limites, mas ele não volta ao estado anterior de incerteza. Ele já atravessou o ponto de retorno interno. A escolha já foi feita por dentro. E depois disso, mesmo que haja silêncio ou pausas, o eixo emocional não se perde. O erro mais comum é confundir intensidade com decisão. A intensidade pode ir e vir, a decisão permanece. O homem que já decidiu não precisa convencer você de nada. Ele constrói, aos poucos, um campo emocional estável onde o vínculo pode existir sem tensão. E esse campo é o verdadeiro sinal de que a decisão de ser completamente seu já aconteceu. Quando a decisão psíquica é tomada, a mudança mais importante não acontece no comportamento externo imediato, mas na organização interna. Jung explicava que, quando o inconsciente integra uma escolha, a psique inteira se rearranja em torno dela. O homem deixa de gastar energia tentando resistir ao que sente. Essa energia, antes usada para controlar, negar ou adiar, passa a ser usada para sustentar. E isso altera profundamente a forma como ele vive o vínculo. A primeira mudança é o fim da luta interna. Antes da decisão, o homem experimenta conflito constante entre desejo e medo, proximidade e defesa, entrega e controle. Depois que a decisão é tomada, esse conflito diminui drasticamente. Ele pode ainda ter receios, mas não vive mais em oposição ao próprio sentimento. O amor deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um dado da realidade interna. Isso gera alívio psíquico. A confusão cede espaço à coerência. A segunda mudança é a redução da vigilância emocional. O homem deixa de se observar o tempo todo, deixa de medir cada reação, deixa de tentar antecipar consequências emocionais. Ele não precisa mais se proteger do sentimento, porque já o aceitou. Jung dizia que aquilo que é aceito conscientemente deixa de atuar como força perturbadora no inconsciente. O amor, quando integrado, perde o caráter ameaçador. Ele não precisa mais ser contido. A terceira mudança é o reposicionamento da identidade. A decisão de ser completamente seu não é apenas relacional, é identitária. Ele começa a se perceber como alguém que ama e escolheu amar. Isso altera o modo como ele se enxerga no mundo. A identidade antiga, baseada em autonomia rígida ou distância emocional, dá lugar a uma identidade mais integrada, capaz de vínculo sem perda de si. Essa transição é silenciosa, mas profunda. A quarta mudança é a estabilidade emocional diante da proximidade. Antes da decisão, a proximidade gera ansiedade. Depois, gera conforto. Ele já não sente necessidade de se afastar para recuperar controle. A presença deixa de ser ameaçadora. O corpo relaxa. O tom muda. O ritmo se ajusta. A proximidade passa a ser vivida como lugar seguro, não como risco. A quinta mudança é a integração do futuro no presente. Mesmo sem verbalizar planos longos, o homem começa a agir considerando continuidade, não como promessa, mas como orientação interna. Ele passa a evitar comportamentos que contradizem a escolha já feita. Jung afirmava que a psique busca coerência temporal quando uma decisão é integrada. O futuro deixa de ser abstrato. Ele começa a influenciar o agora. A sexta mudança é a diminuição da ambivalência. A ambivalência é típica do envolvimento sem decisão. Depois que a decisão é tomada, o homem não vive mais dividido entre sim e não. Ele pode ter dúvidas pontuais, mas não questiona o vínculo em si. Isso se reflete na clareza emocional que você sente ao redor dele. Menos tensão, menos sinais contraditórios, menos leitura de entrelinhas. A sétima mudança é a responsabilidade emocional silenciosa.
Ele passa a cuidar do impacto que suas ações têm sobre você, não por obrigação externa, mas porque o vínculo ganhou valor interno. Jung dizia que aquilo que tem valor psíquico desperta responsabilidade espontânea. O homem decidido não age de forma descuidada com o que escolheu. Depois que a decisão é tomada, o amor deixa de ser um evento emocional e passa a ser um eixo interno. Mesmo que o mundo externo traga desafios, pausas ou ajustes, o centro não se perde. A escolha já foi feita por dentro. E quando isso acontece, não existe retorno ao estado anterior de indecisão. A psique já atravessou um limiar que não se desfaz com silêncio ou distância temporária. Depois que um homem toma a decisão de ser completamente seu, o lugar que você ocupa na psique dele muda de forma definitiva. Jung dizia que aquilo que é escolhido pelo inconsciente se torna um centro organizador da vida psíquica. Você deixa de ser apenas alguém que ele deseja ou se envolve. Você passa a ser referência interna. Isso altera profundamente a forma como ele sente, pensa e age. Você representa estabilidade emocional. Antes da decisão, a proximidade gerava tensão. Depois, gera equilíbrio. Ele não precisa mais se afastar para recuperar controle. Estar com você passa a ser um ponto de descanso interno. O vínculo deixa de exigir vigilância. A presença se torna confortável, não ameaçadora. Você representa pertencimento consciente, não no sentido de posse, mas de escolha. Ele não age como alguém que pode perder algo a qualquer momento. Ele age como alguém que já escolheu estar. Jung afirmava que quando o pertencimento é integrado, a psique deixa de oscilar entre aproximação e fuga. A relação ganha eixo. Você representa espelho integrado. Antes, você ativava conflitos internos. Agora, você reflete coerência. Ele se vê com mais clareza quando está com você. A identidade deixa de se fragmentar. Ele não precisa mais performar ou se proteger emocionalmente. Ele pode ser inteiro. Você representa continuidade. Mesmo sem verbalizar planos longos, ele passa a agir considerando permanência. Não como promessa, mas como orientação interna. Você deixa de ser evento e passa a ser contexto. A vida dele se reorganiza ao redor dessa escolha sem necessidade de dramatização. Você representa responsabilidade afetiva. Ele começa a cuidar do impacto emocional que suas atitudes geram, não por cobrança, mas porque o vínculo ganhou valor interno. Jung dizia que aquilo que tem valor psíquico desperta cuidado espontâneo. O homem que decidiu não age de forma descuidada com o que escolheu. Você representa a integração entre desejo e compromisso. Antes, o desejo vinha separado da estabilidade. Depois da decisão, desejo e cuidado caminham juntos. A paixão deixa de ser algo que precisa ser contido e passa a ser algo que pode ser vivido com segurança. Você representa um ponto de não retorno, não no sentido de prisão, mas de maturidade. Ele não volta ao estado emocional anterior porque já atravessou um limiar interno. A decisão não se desfaz com silêncio, distância temporária ou medo pontual. Ela já se enraizou. Quando você entende o lugar que ocupa, depois que ele decide, você para de se perguntar se é suficiente. A decisão dele não nasce de carência, nasce de integração. E quando isso acontece, o vínculo deixa de ser frágil. Ele passa a ter estrutura psíquica para existir. Depois que um homem já tomou a decisão psíquica de ser completamente seu, a maior armadilha não é perder o vínculo, mas desorganizar aquilo que finalmente encontrou o eixo. Jung explicava que toda integração profunda exige continuidade coerente. A decisão não precisa ser testada nem confirmada repetidamente. Ela precisa ser respeitada. O comportamento da mulher, a partir desse ponto, não deve buscar garantia emocional, mas sustentação do campo que permitiu a decisão acontecer. A primeira atitude é não retornar ao estado de vigilância emocional.
Quando a mulher continua interpretando cada silêncio, cada mudança de humor ou cada detalhe como sinal de risco, ela reintroduz tensão no vínculo. O homem que decidiu não quer provar nada o tempo todo. Ele quer existir na relação sem sentir que está sob observação constante. A confiança agora não é ingenuidade, é coerência com a decisão já tomada. A segunda atitude é não tentar intensificar o vínculo por ansiedade tardia. Algumas mulheres, depois que sentem a decisão dele, aceleram conversas, planos ou cobranças emocionais como se precisassem aproveitar o momento. Isso cria desequilíbrio. Jung afirmava que aquilo que é integrado amadurece melhor quando o ritmo interno é respeitado. A decisão dele não precisa ser apressada, ela já aconteceu. A terceira atitude é manter identidade própria bem estruturada. A mulher que continua centrada na própria vida transmite segurança psíquica. Isso fortalece a decisão dele, porque elimina o medo de fusão emocional excessiva. Ele percebe que amar você não exige anular a si mesmo. O vínculo se torna espaço de encontro, não de dissolução. A quarta atitude é responder à constância com naturalidade. Quando ele se mostra presente, coerente e estável, a mulher não precisa dramatizar, desconfiar ou supervalorizar. Ela acolhe como algo normal. Isso consolida a decisão internamente, porque o amor deixa de ser evento e passa a ser estado. A quinta atitude é evitar jogos emocionais e testes inconscientes. Provocações, silêncios estratégicos, disputas de poder ou tentativas de verificar se ele realmente decidiu enfraquecem a estrutura recém-integrada. Jung dizia que a psique busca coerência. Jogos introduzem ruído onde já existe alinhamento. A sexta atitude é permitir que o vínculo amadureça no tempo real. A decisão psíquica não elimina etapas humanas. Existem ajustes, aprendizados e imperfeições. A mulher consciente não exige perfeição emocional. Ela permite crescimento conjunto. Isso transforma a decisão em compromisso vivo. A sétima atitude é agir a partir da confiança, não da necessidade. Quando a mulher age porque confia, o vínculo se fortalece. Quando age para não perder, o medo retorna. A decisão dele não nasceu da sua carência, nasceu da integração interna. Honrar isso é sustentar o amor no nível mais alto possível. Depois que ele decide, o papel da mulher não é conduzir nem controlar, é caminhar ao lado. A decisão já foi tomada por dentro. O que mantém o vínculo não é intensidade constante, mas estabilidade emocional compartilhada. E quando isso acontece, o amor deixa de ser algo que precisa ser conquistado e passa a ser algo que pode ser vivido. Mesmo depois que um homem toma a decisão psíquica de ser completamente seu, o vínculo ainda pode ser enfraquecido se dois erros específicos surgirem. Esses erros não anulam o sentimento imediatamente, mas reativam antigos mecanismos de defesa do ego, criando ruído onde antes havia alinhamento. Jung explicava que aquilo que foi integrado pode voltar a entrar em conflito se o ambiente emocional deixar de ser coerente. O primeiro erro é transformar a decisão dele em fonte de cobrança constante. Quando a mulher passa a exigir provas contínuas, confirmações repetidas ou demonstrações cada vez maiores de compromisso, o vínculo deixa de ser espaço de escolha e passa a ser espaço de obrigação. O homem que decidiu quer sustentar o amor, não ser avaliado o tempo todo. A cobrança excessiva reintroduz a sensação de vigilância emocional, algo que ele acreditava ter superado ao decidir. Isso gera desgaste silencioso. Não porque ele deixou de amar, mas porque começa a sentir que nunca é suficiente. O segundo erro é perder a própria autonomia emocional depois que ele decide. Quando a mulher passa a girar emocionalmente em torno do relacionamento, abandonando interesses, ritmo próprio e identidade, o equilíbrio psíquico se rompe. Jung afirmava que relações saudáveis exigem dois centros inteiros, não um centro absorvendo o outro.
O homem que decidiu precisa sentir que o amor amplia a vida, não que a restringe. Quando ele percebe dependência excessiva, o medo de fusão emocional pode reaparecer, mesmo depois da decisão. Esses dois erros têm algo em comum. Eles deslocam o eixo do amor da integração para a necessidade. A decisão psíquica nasce da liberdade interna. Quando essa liberdade parece ameaçada, o ego começa a questionar, não o sentimento, mas o custo emocional de sustentá-lo. É importante entender que duvidar não significa deixar de amar, significa sentir que algo saiu do lugar. O homem que decidiu não quer voltar à instabilidade, mas também não quer sentir que o vínculo se tornou pesado. Por isso, preservar leveza emocional é fundamental mesmo após a decisão. Quando a mulher evita esses erros, ela não precisa fazer nada para manter o amor. Ela apenas não interfere negativamente no campo que já foi construído. A decisão dele não precisa ser reforçada, ela precisa ser respeitada. Quando um homem já tomou a decisão de ser completamente seu, o que sustenta o vínculo não é intensidade constante, nem provas repetidas de amor, nem declarações grandiosas. O que sustenta é a coerência interna entre o que ele sente, quem ele é e como ele age. Para Carl Jung, a decisão verdadeira acontece quando o inconsciente e o ego deixam de lutar e passam a operar no mesmo eixo. É nesse ponto que o amor deixa de ser impulso e passa a ser escolha consciente. A revelação final é simples e profunda. Ninguém decide de verdade por algo que não reorganizou a própria psique. Quando ele decide, ele muda. Não apenas no comportamento visível, mas na forma como se posiciona no mundo. Ele não age mais como quem está avaliando possibilidades. Ele age como quem já escolheu um caminho, e isso traz estabilidade. A decisão não elimina desafios, mas elimina a ambiguidade. O silêncio deixa de ser ameaça. A pausa deixa de ser dúvida. O amor passa a existir sem tensão constante. Jung dizia que aquilo que é integrado não precisa ser defendido o tempo todo. O homem que decidiu não precisa provar. Ele sustenta. Ele protege o vínculo não por medo de perder, mas por reconhecimento de valor. Quando a mulher entende isso, ela para de viver em estado de alerta emocional. Ela não precisa vigiar, testar ou interpretar cada detalhe. Ela passa a caminhar ao lado, não à frente nem atrás. O amor amadurece quando dois centros inteiros se encontram sem necessidade de controle. Se você chegou até aqui, já compreendeu algo essencial. Quando ele faz isso, quando o comportamento se estabiliza, quando a presença se torna constante e a tensão desaparece, não é entusiasmo passageiro, é decisão integrada. Agora, se você quer entender o próximo estágio, quando essa decisão se transforma em compromisso vivido no dia a dia, sem jogos e sem medo, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai te mostrar como o amor consciente se constrói depois que a escolha já foi feita por dentro.